Olá, pessoal. Hoje a gente vai corrigir as questões das 3 atividades sobre resistores e potência elétrica. Vamos começar pela primeira atividade, questão 3. As questões 1 e 2 não vamos resolver agora, a gente vai fazer pelo aplicativo porque não precisam de cálculos. Então, nós vamos responder juntos, analisando as questões e vendo quais são as corretas. Num livro de eletricidade, você encontra as 3 informações seguintes. Isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica. O ar é isolante. 3. Em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10.000 amperes, que atravessa o ar e desloca da nuvem à terra cerca de 20 coulombs de carga elétrica. Pode-se concluir que essas 3 informações são. Então, primeiro a gente vai ver se essas 3 informações elas estão coerentes ou se elas estão conflitantes, que é o que pede aqui nas alternativas, e depois o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica. Na primeira diz que isolantes são corpos que não permitem a passagem de corrente elétrica. E diz que na segunda que o ar ele é um isolante, o ar é isolante. E na terceira diz que o raio passa pelo ar, uma descarga passa pelo ar. Então, essas afirmativas são conflitantes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que diz que o ar é isolante, a descarga do raio passa por ele. Então, a alternativa A e B já estão fora. Vamos para C, D e E. C, conflitantes e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,02. D, o intervalo é de 2. E E, diz que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica. Então, para a gente descobrir o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica para essa corrente, na questão diz que uma corrente de 10.000 amperes. Então, o I vai ser 10.000 amperes. Há uma carga de 20 coulombs. Então, é só substituir na fórmula da corrente elétrica. Eu isolei o ΔT aqui para descobrir ele, mas poderia também resolver sem isolar. Resolvendo, eu vou substituir o valor da carga, que é 20, o valor da corrente, 10.000. Resolvendo isso aqui, 20 dividido por 10.000 vai dar 0,002 segundos. Alternativa C. Conflitantes e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 segundos. Quarta questão. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor de combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é igual a 75 ampere-hora? Então, na questão diz da velocidade, que é 60 km por hora, a corrente, que é igual a 50 amperes, e a carga, que é de 75 ampere-hora. Resolvendo isso aqui, na questão ele pede a autonomia desse carro elétrico. Qual a autonomia? Quanto que ele vai se deslocar sozinho se a corrente empregada é 60 km por hora e a velocidade é 50 amperes. Então, eu vou substituir o valor da corrente por 50, o valor da carga por 75 e vou descobrir o tempo, depois de quanto tempo esse carro vai parar. Depois, quando eu descobrir o tempo, eu posso jogar na fórmula da velocidade. Velocidade é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. A velocidade na questão deu que é 60, o deslocamento é o que a gente quer descobrir, que é o ΔS, e o tempo a gente descobriu aqui que é 1,5 horas. Multiplicando o produto do meio pelos extremos, ΔS vai ser igual a 60 vezes 1,5, dá 90 km. Então, vai ser a alternativa C. Esse carro vai conseguir se deslocar 90 km. Quinta questão. Pela secção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos.
A intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor corresponde a, dado a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na questão da o número de elétrons, que é 4 vezes 10 a menos 18, dá o intervalo de tempo, 20 segundos, e a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. De novo, eu vou substituir na corrente elétrica. A corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. A carga é dada por N vezes E. Na questão, ele pede a corrente elétrica, então vamos substituir os outros valores e encontrá-la. O N vai ser 4 vezes 10 a 18, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e o tempo é igual a 20 segundos. Eu posso simplificar isso aqui, o 4 com 20, dividindo os 2 por 5. Quer dizer, dividindo os 2 por 4. 4 por 4 vai dar 1, não vai mudar nada aqui. 20 dividido por 4 vai dar 5. 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, resolvendo isso aqui, vai dar 0,32 vezes 10 a menos 1. Ou, não tem nenhuma alternativa que dá isso aqui, mas eu tenho essa alternativa aqui, ó. 3,2 vezes 10 a menos 2. É só eu deslocar a vírgula aqui, ó, uma vez. Vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 2. Alternativa B. Sexta questão. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 ampere atravesse o corpo de uma pessoa durante 2 minutos. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Na questão pede o número de elétrons, vai ser o valor de N, então eu vou ter que desmembrar a carga, que é N vezes E. Eu vou usar a fórmula da corrente, I vai ser igual a N vezes E, que é a mesma coisa que a carga, e vou substituir os valores. 0,1 é o valor da corrente que dá na questão, N é o que a gente quer descobrir, 1,6 é a carga elementar, e 120 é o tempo em segundos. Ele deu 2 minutos, então vai ser 120 segundos, que é 2 vezes 60. Fazendo produto no meio pelos extremos, aqui a gente vai ter N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 igual 120 vezes 0,1. Isola o N, vai ficar igual a isso aqui, ó. 120 vezes 0,1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolvendo essa divisão aqui, vai dar que N é igual a 7,5 vezes 10 a 19 elétrons. Alternativa C. Sétima questão. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos é igual a, em 15 segundos, qual vai ser essa carga? Então, vou descobrir quanto que vai valer essa carga quando que passa por uma secção transversal desse condutor após 15 segundos. A corrente é Q sobre ΔT, só que, lembrando que essa área aqui, ó, a área sobre a reta, ela é numericamente igual à carga. Então, a área do triângulo, né? Essa área aqui, ó. A área do triângulo é numericamente igual à carga. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Isolando o Q aqui, o valor do Q vai ser o quê? ΔT vezes I. Só que o valor de Q vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quem vai ser a base aqui, ó? A base é essa. Base do triângulo, que mede 15, ó, 0 a 15. E a altura vai ser 0 a 60. Essa altura aqui, 0 a 60. Dividido por 2.
Resolvendo isso aqui, vai ficar 60 dividido por 2 vai dar 30, vezes 15 vai dar 456. Alternativa A. Vamos para a oitava. O transporte ativo de Na+ e K+, através da membrana celular, é realizado por uma proteína complexa existente na membrana, denominada sódio-potássio adenosina trifosfatase ou simplesmente bomba de sódio. Cada bomba de sódio dos neurônios do cérebro humano pode transportar por segundo até 200 Na+ para fora da célula. Lembrando, gente, o que vai para fora, o que sai são os elétrons, o que chega, sempre o que se deslocam são os elétrons. E 130 K+ para dentro da célula. Dado a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. C. Sabendo-se que um neurônio possui cerca de 1 milhão de bombas de sódio, calcule a carga líquida que atravessa a membrana de um neurônio. Então, a carga líquida vai ser a carga do sódio menos a carga do potássio, que vai ser, como diz que o neurônio possui cerca de 1 milhão de bombas de sódio, 1 milhão é 10 elevado a 6, vezes a do sódio menos o potássio, do sódio 200 e o potássio 130, vezes o E. A carga líquida é N vezes E, aqui é o valor de N, esse aqui é o valor de E, 1,6 vezes 10 a menos 19, que tem na questão também. Resolvendo, 10 a 6, 200 menos 130 dá 70 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolvendo isso aqui, vai dar aproximadamente 1,1 vezes 10 a menos 11 coulomb. B. Calcule a corrente elétrica média através da membrana de um neurônio. A corrente elétrica é só eu substituir a carga líquida que eu encontrei pelo tempo, porque diz que é no intervalo de 1 segundo. Quer ver? Cada bomba de sódio denomina-se potássio, ou simplesmente bomba de sódio, cada bomba do cérebro pode transportar por segundo. Então, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 11 sobre 1, que vai dar 1,1 vezes 10 a menos 11 ampere. Agora vamos para a segunda atividade, sobre resistores ainda. Opa, passei. Questão 14. Uma bateria de 9 volts tem resistência interna de 0,1 ampere. Assinale a opção que indica o valor da sua corrente de curto-circuito em amperes. Pela primeira lei de Ohm, a gente tem que a tensão vai ser igual à resistência vezes a corrente. Uma bateria de 9 volts, no lugar do U eu vou colocar 9. Aqui eu simplifiquei isolando o I, mas poderia resolver aqui também. 9 sobre a resistência, que é 0,1. Dividindo 9 por 0,1 dá 90 amperes, que é a letra C. 15ª. Na questão diz, o conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em sua busca por melhor produtividade. Por esse motivo, são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como sua capacidade de conduzir eletricidade. Eu até grifei aí, capacidade de conduzir eletricidade. Uma característica física que está associada, letra A, a resistência elétrica do solo, letra B, a potência elétrica do solo, letra C, a energia elétrica do solo, D, a tensão elétrica do solo, E, ao magnetismo do solo. Gente, a capacidade de conduzir eletricidade, a resistência, é a dificuldade ou facilidade de conduzir eletricidade. Então, está relacionado à resistência elétrica do solo. Letra A. Questão 16. 3 condutores
X, Y e V, Z, foram submetidos a diferentes tensões U, e para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de se verificar se os condutores eram únicos. Os resultados estão na tabela que segue. De acordo com os dados da tabela somente, vamos ver, o condutor X é ômico, B, o condutor Y é ômico, o condutor Z é ômico, C, D, os condutores X e Y são ômicos, e E, os condutores X e Z são ômicos. Para eu saber se o condutor ele é ômico ou não, o que tem que acontecer? A tensão pela corrente, a razão da tensão pela corrente tem que ser constante em todos os pontos, em todos os intervalos aqui. No caso, 1,5, quando a tensão for 1,5 e a corrente 0,3, aqui no caso do condutor X, né? O condutor X aqui, 0,3 e 1,5. Vai ser igual a 3 dividido por 0,6, vai ser igual a 6 dividido por 1,2, vai ser igual a 8 dividido por 1,6. Se você for fazer essa divisão, vai ver que sempre vai dar 5 ohms. Então, se dá o mesmo valor, eles são constantes. Então, se o X é constante, então ele é ômico. Agora, para o condutor Y. Vamos ver aqui, o condutor Y é 1,5 sobre 0,20, que é U sobre I. Vai dar 75 ohms. Agora, vamos pegar 3 sobre 0,35. Vai dar 8,57 ohms. Já deu diferente, então eles não são constantes. Assim, Y não é ômico. Agora, para o condutor Z, temos todas as razões constantes também. Por quê? Eu posso pegar 1,5 dividir por 7,5, vai dar 0,2. Se eu pegar 3 dividido por 15, vai dar 0,2. Todos eles vão dar 0,2, então vai ser constante. Logo, Z também é ômico. Vai ser a alternativa E. Questão 17. O gráfico a seguir apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Podemos dizer que a resistência elétrica desse circuito é de... Então, pela primeira lei de Ohm, a tensão é igual a R vezes I. Eu posso isolar o R, vai ficar 1 sobre I. Resolvendo, quando a tensão for 12, a corrente vai ser 6, né? Então, eu posso substituir aqui, Substituindo, vai dar 12 dividido por 6, vai dar 2 vezes 10. Isso aqui subindo, vai mudar o sinal, 10 a 3. 2 vezes 10 a 3, ohm, ou 10 a 3 é a mesma coisa que 1000, né? 2000 vai ser 2K. Então, vai ser a mesma coisa que 2K ohm. Letra D. Lembrando aqui que miliampere, o gráfico a seguir, miliampere. Miliampere quer dizer 10 a menos 3. Questão 18. No comércio, os fios condutores são conhecidos por números de determinada escala. A escala mais usada é a AWG. Um fio muito comum em instalações elétricas de número 12 é a AWG. Sua secção reta tem área S igual a 3,4 milímetros. Se a resistividade, milímetros quadrados, se a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é P igual a 1,7 vezes 10 a menos 8, para que sua resistividade elétrica seja igual a 240 ohms, o comprimento de um fio de cobre 12 deve ser em metros igual a... Então, eu peguei os dados aqui, a área, que foi 3,4 milímetros quadrados, a resistividade do cobre, que é 1,7 vezes 10 a menos 8, e na questão também deu a resistência, que é 240. Aqui, resistência elétrica.
Então, ele pede o comprimento, é o valor do L. Pela segunda lei de Ohm, a gente tem essa relação, que a resistência é diretamente proporcional à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistência deu 240, a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8, e o L, que é o comprimento, é o que a gente quer descobrir. A área deu 3,4 vezes 10 a menos 6. E resolvendo isso aqui, produto do meio pelos extremos, vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 8L. 3,4 vezes 10 a menos 6 vezes 240 vai dar 816 vezes 10 a menos 6. O valor do L, vou dividir isso por isso aqui, que vai dar 4,8 vezes 10 a 4 metros. Alternativa C. Questão 19. Recentemente foram obtidos fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 milímetros. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetro quadrado. E a resistividade do cobre é 17 ohm vezes nanômetro. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica na questão o comprimento, que é 0,5 milímetros, e a área 0,05, e a resistividade do cobre, que é 17. Então, pela segunda lei de Ohm, eu posso fazer essa relação aqui. Resistência, a resistividade do cobre, que é 17, vezes 0,5, que é o comprimento, dividido pela área, que é 0,05. Resolvendo isso aqui, 0,5 dividido por 0,05 vai dar 10. 17 vezes 10 vai dar 170 ohm. Alternativa é. Questão 20. Quando a corrente elétrica atravessa o corpo humano, ela pode provocar contrações musculares, o chamado choque elétrico. Na tabela seguinte, temos os efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano. A partir de 1 mA, o efeito da corrente elétrica é que ela pode ser sentida. 5 mA é doloroso. 10 causa a contração involuntária dos músculos, que são os espasmos. 15 mA causa perda do controle muscular. 70 mA através do coração causa rompimento sério, provavelmente fatal, se a corrente perdurar por mais de 1 segundo. Em condições normais, a resistência elétrica de uma pessoa em uma situação comum é muito maior do que se ela estiver, por exemplo, descalça em um piso molhado. Explique por que os efeitos de um choque podem ser mais danosos no segundo caso que no primeiro. Gente, se na questão diz que a resistência de uma pessoa em uma situação comum é bem maior do que se ela estiver molhada, então vai passar menos corrente, ou seja, vai levar menos choque quando ela estiver calçado do que descalço e molhado, com piso molhado, né? Então, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar. Letra B. Considere que em condições normais a resistência elétrica de uma pessoa seja da ordem de 100.000 ohm e estando molhada da ordem de 7.500 ohm. Se essa pessoa tocar acidentalmente em um fio energizado de 120 volts, quais serão os efeitos sentidos por ela em condições normais? Depois, descalça em um piso molhado. Use a tabela fornecida ao enunciado.
Então, quando ela está em condições normais, a resistência dela é de 100.000 ohms. E estando molhada, a resistência dela é de 7.500 ohms. Então, se ela for energizada acidentalmente em um fio de 120 volts, quais serão os efeitos sentidos por ela? Para a gente saber os efeitos, a gente tem que descobrir a carga que ela vai levar, né? Então, para saber a carga, eu vou substituir os valores da tensão, que é 120, em condições normais e em condições que ela esteja num piso molhado. Em condições normais, 120 volts e a resistência dela vai ser de 100.000. Então, a corrente que ela vai receber vai ser de 0,0012 ampere ou 1,2 miliampere, sem tirar um leve formigamento. Por quê? Baseado nessa tabela, ó, ele vai só conseguir sentir a corrente, só que não vai ser dolorosa, não vai chegar a 5, então vai ser 1,2. E na segunda situação, descalça e em um piso molhado, vai ser 120 volts, só que a resistência dessa pessoa vai estar de 7.500. Dividindo isso aqui, vai dar 0,016, ou 16 miliampere. Miliampere, gente, é quando é 10 elevado a menos 3, então você vai andar com a vírgula aqui 3 vezes, 16 miliampere. 16 miliamperes vai causar perda do controle muscular, ó. 16 já é acima do 15 aqui, ó. Causa perda do controle muscular. Vamos para a atividade 1 de potência elétrica. Opa, passei. Um chuveiro elétrico gasta 600.000 joules de energia elétrica em 4 minutos de funcionamento. Calcule a potência elétrica desse chuveiro. Gente, para calcular a potência elétrica, eu tenho que saber quanto que ele gasta e o tempo. Então, vou fazer o quê? O tempo está em minutos e o quanto ele gasta está em 600.000 joules, está em joule. Joule sempre vai ser por segundo. Então, eu tenho que transformar um minuto em segundo. 4 minutos vai ser 60 vezes 4, porque 1 minuto equivale a 60 segundos, que vai dar 240 segundos. Então, a potência vai ser 600.000 dividido por 240, que vai dar 2.500 watts. Vamos para a segunda questão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kWh. A mesma coisa, né? Só mudou que ele colocou o K aqui no lugar do 1.000. Por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada um consumirá em 7 dias quantos kWh? Gente, isso é muito importante para vocês saberem mais ou menos quanto que vocês vão gastar de energia. Se quiserem calcular, né? Vocês têm que saber qual é a potência dos aparelhos que vocês estão usando, quantas horas por dia vocês usam e quanto é a taxa de quilowatt-hora que a empresa que fornece energia cobra, quanto que eles cobram. Então, a potência vai ser 4.800, que é 4,8 kW. O tempo vai ser o quê? O tempo, uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, 2 banhos de 10 minutos, 2 vezes 10 cada um, em 7 dias. Vai ser 2 vezes 10 vezes 7, porque são 7 dias, que vai dar 140 minutos. 140 minutos é a mesma coisa que 7 sobre 3 horas, porque para transformar de minuto para segundo, eu divido por de minuto para hora,
140 minutos vai ser igual a 140 dividido por 60, que vai dar igual a 7 sobre 3 horas. Isso aqui é hora, viu? Não segundo. A energia vai ser o quê? Potência vezes o tempo. Vai ser a potência daquilo que você vai usar e por quanto tempo você vai usar. 4,8 vezes 7 sobre 3 horas. Então, 4,8 vezes 7 sobre 3 vai dar 11,2 kWh. Alternativa D. Terceira questão. Um chuveiro elétrico opera em uma rede de 200 volts, dissipando 7.600 joules por segundo de calor em sua resistência. Se esse mesmo chuveiro fosse conectado a uma rede de 110 volts, a potência dissipada em joules por segundo passará a ser de, primeiro, a potência primeiro, eu posso... a resistência nesses dois casos vai ser a mesma, vai ser o mesmo chuveiro, então eu posso fazer igualar as duas resistências, sendo que a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Eu posso isolar o R, que vai ser U1 ao quadrado, no primeiro caso, dividido pela potência 1. E posso isolar o outro, que vai ser U2 ao quadrado, dividido pela potência 2. Igualo os dois casos, U1 ao quadrado sobre P1 igual a U2 ao quadrado sobre P2. Resolvendo isso aqui, vou isolar o P2 vezes o 1 ao quadrado, e depois vou passar dividindo esse 1 ao quadrado para cá. P2 vai ser igual a potência 1 sobre a tensão 2 ao quadrado sobre a tensão 1 ao quadrado, porque os dois estão elevados ao quadrado, a mesma coisa que eu colocar entre parênteses e elevar os dois ao quadrado. A potência 1 de 7.600 vezes... Este chuveiro fosse conectado a uma rede de 110, a potência dissipada passará a ser de 200 volts antes, né, que era a primeira, e 110 a segunda, elevado ao quadrado. Simplifica isso aqui, vai ficar 11 dividido por 22, vai ficar 1/2. A gente deixa em forma de fração que facilita os cálculos. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. 7.600 dividido por 4 dá 1.900 joules por segundo. Essa vai ser a potência depois que ele for conectado a uma rede de 110 volts. Alternativa D. Quarta questão. O gráfico abaixo apresenta a curva corrente elétrica I versus diferença de potencial V para uma lâmpada de filamento. Sobre essa lâmpada, considere as seguintes afirmações. O filamento da lâmpada é ôhmico. 2. A resistividade elétrica do filamento, quando ligado em 6 volts, é 6 ohm. A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 volts, é 0,15 watts. Então, o filamento da lâmpada é ôhmico? Não, gente, porque aqui forma parecido com a parábola. Se fosse uma reta, aí sim, seria ôhmico, seria constante, mas não é. Sempre que vocês verem um gráfico, se não for uma reta, ele não é ôhmico. Segundo, a resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 volts, é 6 ohm. Então, resistência é igual a tensão sobre a corrente, né? Se a resistência, quando ligada em 6 volts, vamos ver aqui, 6 volts, vai ser aqui mais ou menos, 0,9, 1, 1,1, 1,2. Então, aqui vai valer 1. 6 dividido por 1 vai dar 6 ohm. É correto, verdadeiro. A potência dissipada pelo filamento, quando ligado em 8 volts, é 0,15. Quando ligado em 8 volts, é 1,2. Vem aqui, 1,2. A corrente vai ser 1,2. 8 vezes 1,2 vai dar 9,6 watts. Alternativa B.
Apenas o 2 está correto. Esse aqui não deu 0,15 watts. Questão 5. A usina hidrelétrica de Itaipu, empresa binacional, localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, tem uma potência instalada de 14.000 megawatts, gerada por 20 unidades de 700 megawatts cada. Essa potência é distribuída por 12 linhas de transmissão, que operam sob tensão de 500 kV cada. A energia produzida é levada até as cidades por cabos condutores de corrente elétrica, sustentados por altas torres que podem ser vistas quando se viaja pelas estradas. A intensidade da corrente elétrica através desses cabos é em quiloampere, mais próxima de... Olha, a potência gerada pelas 20 unidades ela é distribuída em 12 linhas de transmissão. Assim, a gente tem o quê? A potência vezes 10 a 6, porque diz que é megawatts, dividido por 12, que vai dar 1.166,7 vezes 10 a 6. Como P é igual a U vezes I, temos que ele quer o quê? A intensidade da corrente elétrica. Então, posso descobrir através dessa forma. A potência eu já descobri, substituo aqui. O deu que é 500 kV. Se é K, eu boto 10 elevado ao cubo. Vezes I, que é a corrente. Isolo o I, passa esse aqui dividindo, que vai dar 2,3 vezes 10 ao cubo ampere. Ou deslocando, ou então eu posso substituir esse 10 elevado ao cubo por K, que é a mesma coisa, 1000, 2,3 K ampere, porque na questão pede em K, quiloampere. Vai ser a alternativa B. Sexta questão. Deseja-se que um resistor de resistência elétrica R igual a 20 K1 kΩ seja atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 4 mA. Para isso, a diferença de potencial U aplicada em seus terminais e a potência elétrica P dissipada por ele devem ser iguais a... Pela primeira lei de Ohm, a gente tem essa fórmula aqui, U igual a R vezes I. Na questão diz que a resistência é 20 vezes 10 ao cubo, porque é K, K é 1000, vezes 4 vezes 10 a menos 3, porque é miliampere. 10 a menos 3 é mili. Resolvendo, 4 vezes 2, 8, 80, por causa do zero. Vezes 10 ao cubo, produto de potência de mesma base, conservo a base, que é o 10. Somos expoentes 3 mais menos 3 vai dar elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, vai ficar 80 vezes 1, que dá 80. E a potência... Ele quer a potência elétrica também dissipada. A potência vai ser dada por U vezes I. Eu tenho o valor de U que eu encontrei, que é 80, vezes I, que é 4, vezes 10 a menos 3. Resolvendo, 8 vezes 4 dá 32, com 0, 320. 320 vezes 10 a menos 3, deslocando a vírgula, 1, 2, 3, fica 0,32 watts. Sétima questão. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, estas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e de LED. Numa residência, usava-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Estas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que esta troca proporciona em um mês de 30 dias é de... Então, eles substituíram as lâmpadas incandescentes por
Lâmpadas fluorescentes. A diferença é que as lâmpadas fluorescentes consomem menos do que as incandescentes. Ele pede quanto que ele economizou durante um mês. Então, primeiro vamos saber quanto que ele gastava com as lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes eram 10 lâmpadas de 100 watts. Então, vai ser 10, a potência vai ser 10 vezes 100. A potência das lâmpadas incandescentes é 1000 watts. A energia que ele gastava ia ser o quê? 1000, que é a potência, vezes 5, porque eram 5 horas por dia, vezes 30, que são os 30 dias do mês. Então, resolvendo isso aqui, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 1, 15, 150 mil, juntando os zeros, que vai dar 150 kWh, porque a energia, se você for medir em watts hora, vai ficar muito grande, então por isso que a gente mede em kWh para diminuir. Com a substituição das lâmpadas, agora com as lâmpadas fluorescentes, né? No caso, 10 lâmpadas fluorescentes, só que elas consomem 20 watts, não é 100 mais. Resolvendo 10 vezes 20 dá 200 watts, que é a potência das lâmpadas fluorescentes. A energia que elas gastaram, vai ser a potência, que é 200 vezes 5 horas por dia, vezes 30 dias no mês. Então, vai dar 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30 mil, juntando todos os zeros. 30 kWh. A economia de energia vai ser de 120. Por quê? Vai ser 150, que foi o que eu gastei com as incandescentes, que ele gastou, menos 30, que dá 120. Ou eu posso transformar isso aqui em reais. Se 1 kWh equivale a 40 centavos, né, o que disse aqui na questão, então 120 kWh vai ser quanto? Eu faço uma regra de 3 aqui, produto do meio pelos extremos. X vai ser igual a 120 vezes 0,4, que vai dar R$48. Então, vai ser a letra B. A economia será de R$48. Oitava questão. Uma estudante que ingressou na universidade pela primeira vez está morando longe da sua família, recebe sua primeira conta de luz. Aí tem a conta de luz aí dela, e lá embaixo diz, se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 watts de potência, e considerando que ela e suas 3 amigas usam esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, qual será o acréscimo em reais na sua conta mensal? O acréscimo de energia, gente, vai ser P igual a 20 kWh. Por quê? Porque a potência do secador é 1000, 1 kW, vezes 20 dias no mês, vezes 1 hora. Por que 1 hora? Porque são quatro colegas, 4 amigas. Vai ser ela e mais 3, então são 4. 4 vezes 15 vai dar 1 hora. Então, a potência vai ser de 1000 watts. 1 vezes 20 vezes 1 hora, que vai dar a energia que elas vão ter que gastar, mais vai ser de 20 kWh. Só que ele quer em dinheiro, quanto que eles vão ter que, quanto será o acréscimo na conta. De acordo com o talão, o consumo de 260 kWh, ó, o consumo aqui, ó, 260 kWh, custou R$ 162,50. Tá vendo o total aqui, ó? Então, eu vou dividir o total pelo valor do consumo. Então, eu vou conseguir encontrar quanto equivale o quilowatt-hora para essa empresa. 162,50 dividido por 260 vai ser igual a 0,625. Então, 1 kWh vai valer 0,625. Só que a energia que eles vão ter que gastar mais vai ser 20 vezes o quilowatt-hora. 20 vezes 0,625,
que vai dar 12,50. Então, elas vão ter que acrescentar 12,50 na conta se forem usar 15 minutos cada uma, 20 dias no mês. E aí tem uma frase final para vocês. Se a corrente do conhecimento está fraca, pode ser a resistência de vocês, viu? Vamos pensar nisso. Beijo!